eu gostaria de propor que a gente começasse colaborando. A gente, no último papo que a gente fez sobre a morte do AVD, da avaliação de desempenho, a gente colocou essa atividade usando o Mentimeter, não sei quantos de vocês já conhecem, mas é uma plataforma bem legal para usar em grupos remotos, em times remotos, e foi muito bom para a gente balizar nosso papo. Então, a gente quer propor para vocês que a gente comece aqui discutindo, né? A gente quer que vocês colaborem, né? Qual que é a maior frustração como profissional de RH quanto a essa pauta de desenvolvimento de liderança que vocês enfrentaram, né? Qual a sua maior frustração? Então, tem aí um QR Code, você pode apontar o seu celular para esse QR Code ou entrar nesse site, o mente.com, usar esse código que você já consegue começar colaborando. Ó, já tem gente aí falando sobre espaço, engajamento, prioridade. Se alguém não conseguir entrar, pode mandar aqui, tá? No chat que a gente vai ajudando vocês. Tá todo mundo conseguindo? Legal. Espaço, então tem pessoas que estão falando que não tem espaço, provavelmente, para discutir sobre lideranças dentro, desenvolvimento de lideranças no RH, tempo, participação, pessoas que não entram no jogo, falta de responsabilidade, constância, prática. Uau, bastante coisa legal. O engajamento está destacado aí, né? Prioridade. Muito bom. Falta de responsabilidade. Ninguém faz um PDI. O terror do RH, né? Ninguém. A gente prepara o negócio com o maior carinho e as pessoas não fazem, não engajam. Boa, o que mais, gente? Vamos colaborando aí. Identificar demandas. Falta de ferramentas, acho que esse é um excelente ponto. Prática, feedback, empenho. Uau, acho que tem bastante coisa surgindo. É legal falar que a gente vai compartilhar. João, inclusive, você está gravando? Sim, estamos gravando. Ah, legal, boa. A gente está gravando e aí a gente vai compartilhar com vocês depois para vocês conseguirem amadurecer sobre tudo que a gente falou aqui. Mas, assim, a partir disso, eu acho que a palavra que mais se destacou aí foi engajamento. E eu acho que esse é um bom ponto de partida para a gente compartilhar por que a gente escolheu esse tema para esse segundo workshop. Assim, desenvolvimento já é um tema que é complexo por si só. Quando a gente fala de liderança, desenvolvimento de liderança é um aspecto mais complexo ainda. Com certeza, as pessoas que estão aqui de RH, pode ser que tenham pessoas aqui que estão pleiteando ser líderes, ou querem ser líderes, ou pessoas que têm desafios com as suas lideranças, mas eu tenho certeza que onde quer que você esteja, é muito comum você escutar, a gente escutar que a responsabilidade por uma liderança não performar como esperado tem uma relação com uma liderança jovem ou imatura. E a gente acha que esse é um momento, é um tema do momento, assim, né? As lideranças jovens, elas sempre vão continuar aí surgindo e existindo. Acho que quando vocês falam de engajamento, às vezes o engajamento ele não existe por medo, assim, a pessoa não sabe como fazer aquilo, ela nunca fez aquilo antes na vida. E aí assim, o reflexo é a pessoa não engajar por medo de enfrentar uma coisa que ela tem pouca experiência. E aí, como é que a gente, como RH, pode suportar o desenvolvimento dessas lideranças jovens, né? A gente acredita que boas ferramentas, elas podem suportar essa jornada. Eu tive uma situação, vivenciei uma situação bem relevante, assim, em 2018 eu fui ao LinkedIn, a gente estava numa mesa redonda com líderes de RH, e eu fiz uma pergunta para a pessoa diretora de RH do LinkedIn naquele momento, de qual que era o maior desafio do LinkedIn em relação a RH, né, a área. E a resposta que eu tive foi liderança jovens, né, e eu fiquei impressionada. O LinkedIn, que tem tantas ferramentas, tinha dificuldade de lidar com lideranças jovens. Recentemente eu li uma revista, a revista Você SA não, Você RH, essa última edição, eles tinham uma pauta completamente dedicada a lideranças jovens. Então, a gente está falando hoje de uma geração que ela tem mais coragem de assumir cadeiras de liderança, né? Mas ainda assim, por mais que elas sejam mais corajosas do que a minha geração foi, por exemplo, a gente, como RH, precisa começar a refletir, criar uma boa base para essa questão que sempre surge, né? Sempre terão novas lideranças, pessoas chegando nesse lugar, e aí o RH precisa apoiar essas pessoas que estão chegando para ocupar essa posição. Então, para a gente começar a discutir sobre esse tema, eu vou convidar o Murilo, né, para falar com a gente. O Murilo
tem um case bem legal de uma base que ele criou dentro da Quero Educação, uma experiência que ele teve lá. E eu vou convidar ele aqui para compartilhar um pouquinho com a gente como foi essa experiência de criar uma base para lideranças jovens que estavam chegando no time. Boa. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco aí da experiência, né, que a gente viveu aí um pouco nessa trajetória. Para me apresentar primeiro, né, então, minha trajetória de RH é um pouquinho diferente. Eu vim da Força Aérea, eu era piloto, passei 16 anos lá, e comecei a me conectar com o RH justo na Quero Educação também, junto com a ANAI. Inclusive, a história engraçada é que na Força Aérea eu era concursado, né, então eu entrei lá com 15 anos e saí com 31, mas quando eu fui fazer a entrevista para a Quero, era a minha primeira entrevista, né? E foi com a Nairana e eu estava super nervoso, que era a minha primeira entrevista com 30 anos de idade ali, para ser estagiário de People Analytics, né? Então, para entrar no time lá da RH e começar a fazer People Analytics. E foi assim que eu entrei na Quero. Na época eu já tinha 150 colaboradores lá. Meu papel inicial era desenvolver um sistema interno, né, de gestão de pessoas lá. A gente começou com a parte de reconhecimentos, né, era o Praise, depois a avaliação de desempenho, parte de pesquisas, organogramas, NPS, tudo isso. E aí eu fui evoluindo lá dentro do RH. Por um período a gente foi par da Naeli, enquanto ela cuidava da parte de recrutamento, seleção, cuidava da parte interna. Depois fiquei como head de RH. E esse sistema que eu comecei a desenvolver lá dentro, né, que era a Rio, ele continuou crescendo, se desenvolvendo. E no começo de 2021 eu saí da Quero para empreender com esse sistema, né? Era um sistema bem parecido com uma Feed, Sculpture Rocks, alguma coisa nessa linha. E quando a gente estava pesquisando e conversando muito com outras empresas, né, para entender o problema, o mercado, uma coisa que a gente viu, né, e que foi o gatilho, assim, da criação, né, das ASUS, que é a empresa onde hoje eu sou co-founder, que a Nay e a Bruna, a gente trabalha junto, que, na verdade, as empresas elas não queriam necessariamente o sistema que a gente fez para aquela, né? Tipo, o sistema Rio que a gente fez para aquela, ele, por mais que fosse assim, muito legal, usabilidade, tivesse várias coisas, ele tinha a essência dos processos da Quero e de como as coisas eram feitas lá. Na verdade, o que a gente quis proporcionar para as pessoas foi a possibilidade de desenvolver a sua própria ferramenta, a sua própria Rio, uma ferramenta interna de gestão de pessoas que atendesse às suas próprias demandas, né? Então, essa foi a essência do nascimento das asas. A gente fala que é um superpoder, né, para os times de pessoas, justamente por isso, porque acho que é esse poder que a gente quer dar, de a gente conseguir se libertar, né, das ferramentas engessadas, que a gente tem que se adaptar a elas e conseguir fazer o que de fato a gente quer, o que a gente precisa, o que a gente entende que é melhor para a empresa naquele momento. Muito porque o que a Nay falou no começo também, a gente considera que é um erro a gente achar que existe só uma verdade, né? Quando a gente fala de pessoas, de empresa, de gestão, assim, cada empresa tem um momento muito específico, uma cultura muito específica, então, com certeza, as ferramentas e os processos vão ser diferentes. A gente tenta ajudar as empresas a construir isso. Pode passar, Nay, por favor? Então, aqui eu vou falar um pouquinho, né, acho que eu vou trazer meus 2 centavos aqui sobre o que eu vi, né, na Quero a gente, então, falando assim de contexto, esses 2 casos que eu vou citar aqui são da época que a gente tinha cerca de 500 colaboradores ali, né, então as lideranças ali, entre 80 e 100 lideranças, a gente tinha times muito jovens, né, a gente criava muitos líderes dentro da empresa, e acho que quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, a gente sempre pensa, cara, sempre parece que é um negócio que a gente precisa de muito investimento, a gente precisa comprar cursos, comprar ferramentas, trazer um monte de coisas ali, né, para fazer isso acontecer. Parece que é um problema muito complexo de se resolver. E acho que é bem legal que tem bastante gente daqui, o pessoal vai lembrar, acho que de algumas coisas, mas não sei se ainda está tudo do mesmo jeito, provavelmente já mudou muita coisa aqui, né, mas eu acho que uma provocação que eu queria trazer é assim, se a gente, enquanto RH, está fazendo o básico, se a gente não está querendo complicar, às vezes achar coisas, se não tem ferramentas que a gente poderia estar usando e que não dependem de tantas coisas que a gente não tem. Né? Então, uma boa base disso tinha um programa que a gente começou a fazer na época que era o Virei Líder, e agora, né, era um treinamento assim, cara, a pessoa acabou de virar líder, né, então ela nunca foi líder na vida, ela é jovem, não sabe o que fazer, então acho que esses 2 casos surgiram como ferramentas a partir disso,
né, na época, e reforça, inclusive, um dos valores que a gente tinha na Quero, né? Pode passar por, que era o do básico bem feito, né? Então, se a gente está fazendo o básico bem feito. E aí, o primeiro ponto que eu vou trazer é um negócio que, assim, é extremamente simples, é extremamente básico, inclusive, vocês devem estar fazendo, putz, eu vim num treinamento, num workshop aqui de liderança, e vão falar sobre checklist, né? Tipo, faz sentido isso? Mas tem um contexto que eu acho super legal, né? Então, existe, na verdade, inclusive, esse livro, que é um livro, sei lá, 300 páginas, só sobre isso, só sobre checklist. Não sei se vale as 350 páginas, mas com certeza um resumo do livro é legal, assim, dar uma olhada. E eu acho que é muito legal isso, porque, inclusive, assim, um outro fato interessante que eu era piloto da Força Aérea, a Bruna, que vai falar daqui a pouco também, ela da academia lá, e quando a gente ia estudar, tipo, pilotar um avião, por exemplo, cara, sempre existe um checklist que você segue à risca. Então, por exemplo, se eu tiver uma emergência, meu motor começar a pegar fogo, eu tenho certeza que a Bruna, se eu perguntar para ela, ela vai lembrar até hoje, vai falar, você faz isso, 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 isso. Você não tem que pensar num ambiente que é complexo e que tem muita coisa acontecendo. Né? Acho que nesse livro, o autor traz outros exemplos, por exemplo, de medicina, né? Como isso revolucionou a medicina, né? Então, putz, se eu sou um cirurgião, esqueço uma agulha, né, dentro do corpo de um paciente, isso pode ter consequências catastróficas. E qual que é acho que a beleza, assim, do checklist, né? Que é uma coisa extremamente simples, ela é muito fácil de você criar, de você definir, ela ajuda muito, né? Então, nesses ambientes que são complexos, que tem muita coisa acontecendo, muita coisa pode mudar, e eu acho que ela conversa um pouco com algumas coisas que a gente trouxe ali, né, da falta de engajamento, de insegurança, que surgiu nas nuvens de palavras. Porque, assim, a liderança, ela é jovem, né? Ela, muito provavelmente, ela não sabe o que fazer em muitos cenários, ela está se confrontando com aquelas situações pela primeira vez, e eu acho que quando a gente tem um cenário muito complexo, que você não tem segurança, você vai ficar extremamente ansioso. Isso é um prato cheio, assim, para ações erradas, para a emoção falar mais alto, para você não agir necessariamente ali da melhor forma, né? E eu acho que vocês também devem ter essa visibilidade. Assim, quando você tem uma tarefa muito complexa, o primeiro passo é você quebrar ela em coisas simples. E aí o checklist volta a ser uma ferramenta importante, né? E ele ajuda muito também nesses casos em que, cara, a gente pode ter um erro caro, que principalmente quando são circunstâncias que se repetem pouco, né? Então, por exemplo, um caso que chama assim, um colaborador pediu para ser mandado embora. O que eu faço agora? Tipo, dependendo da ação do líder, de como ele vai agir em relação a isso, pode ter consequências para a empresa, assim, que vão ser muito caras. Então, tipo, é interessante a gente ter um direcionamento inicial para isso. Né? E aí, inclusive, uma provocação que eu falo, assim, que eu gosto de fazer, que, assim, geralmente, a gente às vezes a gente vai se frustrar com alguns comportamentos do líder, ou o liderado vai se frustrar, né? Tipo assim, eu não devia ter feito isso, devia ter feito de uma outra forma e tal. Mas quanto que a gente, enquanto RH, tem clareza de como deve ser o comportamento em cada forma, né? Então, esse exercício do checklist em cada cenário, né? Então, esse exercício do checklist, eu acho que ele é importante, inclusive, para isso, né? Você mapear quais são os cenários críticos, quais são aqueles que mais se repetem, quais são aqueles cenários que o líder mais precisa de ajuda, né? E deixar isso fácil, claro, simples, para eles acionarem, para eles agirem em cima disso. Então, na época, né, da Quero, eu acho que a minha provocação aqui nesses casos que eu vou mostrar, eu vou trazer exemplos de como a gente resolve isso nas ASas hoje como ferramentas, mas muito como um exemplo, porque a provocação é justamente que a gente não precisa necessariamente de ferramentas muito complexas. Na época da Quero, a gente fazia isso no Notion, né? Era um documento que a gente dava acesso para os líderes e que tinha lá os principais cenários e comentários sobre as principais situações. Então, o que eu acho que, assim, no caso das asas, assim, né, como ferramenta em relação ao Notion, qual que eu acho que é a diferença, que eram desafios que a gente tinha no Notion, né? Acho que um pouco o acesso a isso, né? Geralmente, acho que um problema do RH é que as pessoas, tem muitos sistemas e as pessoas não sabem onde procurar as coisas, então o Notion era uma das ferramentas, então, tipo assim, quando a pessoa vem,
putz, eu preciso demitir alguém, ou eu preciso fazer um PDI, ou eu preciso, alguém está querendo saber como eu dou um curso para o meu liderado, ele quer fazer um curso que a empresa paga, o que eu faço? Então, a gente sempre tinha que estar fazendo essas referências, né, e dando esse acesso para as pessoas, e a dificuldade de manter atualizado, né, porque sempre tem que ter um responsável, e geralmente o Notion era muito fácil de criar conteúdos, eles se separavam, eles iam ficando esparsos, então essa era uma dificuldade. E aí, acho que um exemplo, né, para a gente conseguir visualizar um pouco melhor do que seria isso, deixa eu compartilhar minha tela aqui, né, rapidinho. Né, como que a gente resolve esse problema hoje nas ASUS, né, por exemplo? Então, acho que é um negócio que é super simples, né? Então, aqui eu tenho inspirado um pouco no playbook que a gente tinha lá na Quero, né? Alguns exemplos de casos que eram os mais comuns das pessoas terem dúvida. Então, eu quero abrir uma vaga para o meu time, né? O que eu preciso fazer? Cara, coisa simples, define budget, define as responsabilidades, acha assim, perfis similares. Então, tipo, coisas bem concretas e ações bem simples, né? E aí, passando, inclusive, por esses casos mais complexos, né? Putz, uma pessoa do meu time pediu demissão, né? Ou eu quero demitir alguém na minha empresa, então, por parte da empresa. Né? Então, acho que tem essa... na verdade, acho que não é nada muito complexo, é uma lista de blocos de checklist casos que a pessoa vai conseguir encontrar aqui fácil. Eu estou precisando de ajuda. Entro aqui no meu painel da liderança, tem uma lista das principais coisas que eu posso agir, o que eu preciso fazer. Né? E aí dá para a gente até deixar as coisas mais legais. Né? Então, por exemplo, eu tive vou ter que contratar um freelancer aqui, né? Então, putz, eu vou pegar e vou jogar esse checklist para minha lista de tarefas, né? E aí eu já consigo copiar, inclusive, aquele checklist que eu tinha lá, e agora isso vira um controle meu, que eu posso vir aqui e fazer meu controle, minha gestão de tarefas, baseado naquele checklist que eu tinha. Então, acho que isso é um exemplo de coisas que dá para a gente fazer nas ASUS, né? Criar uma gestão de tarefas, um Kanban aliado assim, a um playbook que deixa as coisas extremamente simples e os líderes vão ter assim, essa clareza, essa possibilidade de atuar em cima disso. Então, acho que assim, esse era um primeiro exemplo, assim, uma primeira situação que eu queria fazer, e de novo, acho que assim, esse é um dos exemplos acho que, de ações mais claras que dá para tomar da minha experiência, assim, que eu vi em relação, mais eficazes também para lideranças jovens, que é dar clareza nas coisas mais simples, assim, tirar um pouco dessa insegurança baseado em tarefas simples e bem definidas ali. Eu vou entrar no segundo caso agora, que também acho que entra um pouco nessa linha do básico bem feito, que eu acho que é sobre disponibilizar informações, né? Então, tem muita coisa que assim, a gente tem, acho que uma das grandes dificuldades para tomada de decisão contexto, né? E a gente, às vezes, como RH tem acesso privilegiado a muitas coisas, a gente tem ciência de muitas coisas, e a gente, às vezes a gente se esquece que nem todo mundo tem aquelas informações para tomar as mesmas decisões. Né? Então, sei lá, por exemplo, férias é uma das coisas que sempre acontece, né? O líder tem que gerenciar férias do time, mas aí, líder, você deixou a pessoa estourar o período aquisitivo dele, ou agora ela precisa tirar férias no pior período possível. Tipo, a gente tem essas informações, nem sempre o colaborador tem. Né? Então, o histórico salarial, tem uma série de coisas que, assim, existem essas informações, às vezes a gente olha para isso e parece tão simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil, né? Tipo, pegar isso e distribuir do jeito certo, né? E acho que uma das grandes dores que surgem relacionadas a isso é como gerenciar, né? E como distribuir isso de uma forma segura, né? Então, tem um caso que foi muito, tipo, foi uma grande inspiração, assim, quando a gente estava começando a desenhar Quero, que foi um dos primeiros desafios que eu tive quando eu comecei a tocar a parte interna do RH na Quero, que foi de fazer uma rodada de aumentos para a empresa inteira. Né? Então, a gente tinha ali o histórico, a gente fez a análise, ali, a gente baixou todos os salários de todo mundo, historicamente, ali do nosso sistema financeiro lá do Proteus, na época, com uma planilha, a gente começou a fazer análise, a gente pegou benchmark, a gente fez várias formas, beleza. Agora eu preciso da visibilidade disso para os líderes. Cara, a gente tentou Power BI, a gente tentou fazer Excel com, tipo, compartilhamentos diferentes, mas qual que era o desafio? A gente criava uma aba do Excel que só fulano vai ver. Só que aí ele tem acesso à fórmula, ele consegue pegar a fórmula, puxar e trocar uma variável, ele vai conseguir acessar dados de outras pessoas. Então, tipo, começou a ter uma série de problemas, de dificuldades, assim, para pegar essa informação que a princípio é fácil de fazer,
mas distribuir do jeito certo. E no fim das contas, o que a gente precisou fazer, a gente tinha um analista de People Analytics na época, ele fez um projeto de mais de um mês para pegar assim essas ferramentas, essa base, pegar a base de líderes da empresa e fazer um Google Script ali, né, que fizesse um arquivo para cada pessoa copiando as informações. Então, e aí a gente distribuía esse arquivo para cada líder, né, para ele conseguir fazer as análises, entender qual era a proposta que ele ia fazer de aumento para cada pessoa, como que ele ia fazer os ajustes e tal. Só que isso trazia mais desafios, porque, por exemplo, no meio do processo eu tenho uma troca de liderança. Eu tenho que ir lá e tenho que gerar de novo todas essas planilhas e distribuir novamente porque elas não estão atualizadas, né? Ou eu tenho uma pessoa, tipo, para o próximo semestre, ou para o próximo ano, ou para quando eu for ter o próximo ciclo de aumentos. Esses dados vão estar todos atualizados. Eu vou ter todo esse esforço novamente, isso não para de pé. Então, isso é um desafio que sempre assim, eu sofria muito com isso, porque parecia um negócio, cara, isso é tão simples, não tem uma ferramenta que me ajuda a fazer isso, né? A gente, vamos fazer um Power BI ou um Google, Google Studio, não, Google Data Studio, tinha algum do Google, não lembro exatamente o nome que surgiu agora, mas que na época a gente tentava usar, só que, cara, aí você vai ter uma licença que tem um preço exorbitante para fazer um negocinho extremamente simples. Então, acho que tem esse desafio, né, de centralizar os dados e de fazer a gestão dos acessos. E aí, nesse caso, eu acho que tem outras formas de fazer, né, que do Excel, do spreadsheets lá do Google, na verdade, que a gente usava, mas eu acho que nesse caso, eu não conheço uma ferramenta que faz de um jeito tão elegante, assim, tão simples quanto o das ASAS, né, e mostrar aqui para vocês um pouco de como a gente propõe essa solução, que é a gente, por exemplo, eu vou ter aqui um pouco de como funciona as ASAS, né, então a gente tem bases de dados que funcionam como planilhas, né? Então, o RH, que a gente pode ter essa planilha que está lá conectado com o financeiro, a gente pode usar com todos os pagamentos da empresa. Eu tenho aqui uma planilha, por exemplo, que é para os colaboradores, né? O RH também pode fazer a gestão. E aí aqui eu tenho um negócio que é bem legal, não sei quantos de vocês estão familiarizados com Excel, mas tem aquele VLOOKUP, né? Que você vai fazendo buscas a partir de referências. E aqui a gente consegue fazer colunas que são referências, né? Então aqui eu tenho uma coluna da pessoa onde eu associo o líder e a partir disso eu consigo fazer uma série de coisas, né? Então, só para dar alguns exemplos, né? Isso pode virar aqui o organograma da empresa, onde você consegue visualizar ali a partir do nome da pessoa, da imagem e de quem é o líder dela, um organograma. E aí, a partir disso, fica extremamente simples, porque você cria aqui um gráfico, por exemplo, de histórico salarial, aonde eu tenho a possibilidade de filtrar isso para cada líder, né? Então, só mostrando aqui um pouco de como que é essa ideia de poder construir as coisas, né? Porque aqui eu gero um gráfico para todos os líderes, aonde eu estou filtrando para a pessoa só ver as entradas onde ele é o líder atual. Então, todo esse problema, ele se resolve, né? Porque, por exemplo, no momento em que eu venho aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a Valéria Santos no meu time. E se eu vou lá na parte do RH, eu venho aqui e falo que a Valéria Santos agora não é mais liderada, no caso aqui eu sou o Caio Carvalho, tá? Então a partir de agora ela é uma liderada da Carolina Rocha, por exemplo. Então, troquei a liderança. Quando eu for lá na minha parte eu for aqui acessar como líder, acessar o histórico, ela já não está mais aqui. Então, é um negócio que, assim, os dados, eles estão no mesmo lugar, eles estão consistentes, e ele possibilita a gente a disponibilizar essas informações com quem faz sentido do jeito certo, né? Então, a mesma informação que está no sistema, o RH acessa de um jeito, o líder acessa de outro, né? E o colaborador vai ter um outro acesso de uma outra forma, só com coisas que fazem sentido para ele. Então, acho que essa é uma das... acho que, assim, o ponto, na verdade, assim, sobre... isso acho que é uma forma que a gente consegue facilitar, mas acho que o segundo ponto que eu trago assim, para a liderança o suporte, né, a liderança jovem, é justamente a disponibilidade de informações, né? Então, seja nas aulas, seja no Sheet, seja no Notion, seja como a gente preferir fazer, entender e fazer essa reflexão se as pessoas têm os dados, elas têm os acessos, elas têm as políticas disponíveis para tomar as melhores decisões.
né? Porque acho que isso é um fator crítico aqui para a gente tomar boas decisões, né? Então, ter esse acesso à informação. Então, acho que eram os dois casos que eu queria compartilhar, assim, é um pouco diferente do que a gente costuma ouvir, né, de treinamento, de práticas, de frameworks para a liderança agir, e acho que é muito mais uma provocação pro RH, em, tipo assim, a gente está fazendo o básico, né, e acho que é com essa provocação que eu vou passar de volta para a Nai, para ela retomar a nossa conversa aqui. Boa, Murilo, obrigada. Eu acho que essa é uma excelente reflexão, essa do básico, porque eu me recordo, por exemplo, estando na cadeira de gestora de RH, de me irritar profundamente quando as lideranças faziam acordos com seus colaboradores, assim, com as pessoas do time, os liderados, que não iam em encontro de coisas básicas de departamento pessoal, enfim, CLT, ou seja, combina férias que não dá para tirar. E a gente espera, né, que as pessoas líderes tenham informações e já se tornem líderes com essa base toda. E a gente precisa estruturar essas informações básicas. Então, partindo de que ajudar e apoiar a desenvolver lideranças depende de coisas básicas, o que vocês acham que são as coisas básicas que não são feitas? A gente queria ouvir de vocês, como pessoas que estão à frente de empresas com contextos diferentes, o que vocês acreditam, né, que são essas coisas? A gente queria que vocês compartilhassem aí, através desse QR Code, ou acessando o site do Mente.com, para a gente conseguir trocar isso juntos, assim, a gente tem isso como base para apoiar reflexões de outros times. Vocês estão conseguindo acessar? Tá tudo certo? Alguém reaja, por favor. Sim, Nai. Legal. Bem, gente... Ou agora tá aparecendo para mim, tô mais animada, eu tava assim, me sentindo aqui solitária, sem respostas de vocês. Legal, surgiu aqui feedbacks mais assertivos, comunicação, reuniões semanais, controle de one-on-ones, feedback mais uma vez, legal. Boa. Cargos e salários, nessa estruturação para as pessoas, líderes saberem, né, como fazerem promoção das pessoas, dashboard de liderança, design organizacional, pô, tem bastante coisa legal. Vou até tirar isso aqui para vocês verem todas as respostas, não sei se vocês veem. Saiu. One-on-one. Muita coisa legal. O que é esperado de cada colaborador, transparência nas conversas. Eu acho que é bem legal, porque as contribuições que vocês estão fazendo, elas vão desde, assim, algumas coisas que são padrão, que você espera que a liderança faça, coisas que são padrão que a gente espera que o RH faça, e dentro desse processo de construção desse norte para as pessoas líderes, a gente sabe que essas ferramentas fazem bastante diferença, né? Você tem ferramentas do lado do RH para você conseguir estruturar essa base e apoiar as lideranças, faz muita diferença. Ter esse básico bem feito que o Murilo compartilhou faz muita diferença. Inclusive, gente, printa aí, tá? Essas coisas para vocês terem esses inputs aí nas reflexões de vocês internas. Mas aí a gente tem que pensar em próximos passos. Eu tenho certeza que vocês estão curiosos, assim, pô, legal, eu tenho isso já estruturado, eu tenho uma base bem feita, eu já tenho um playbook para as pessoas líderes saberem quais são os próximos passos. Então, por isso a gente queria partir para um segundo momento nessa nossa reflexão, nesse nosso momento aqui de discussão junto sobre o tema, que é a gente pensar numa próxima etapa, né? Como é que a gente avança nesse processo de desenvolvimento das lideranças e torna elas mais maduras, mais robustas? E aí, para falar um pouco mais disso, desse passo 2, de preparar essas lideranças, de ter ferramentas mais robustas, eu vou convidar a Bruna para conversar com a gente. A Bruna foi BP de times super robustos, apoiou lideranças em empresas bem relevantes, e ela vai compartilhar com a gente um pouco mais sobre os métodos que ela já trabalhou e sobre essa etapa de desenvolvimento das lideranças nesse passo 2. Saímos do básico e estamos avançando nesse processo de desenvolvimento. Bru, o palco é todo seu. Obrigada. Obrigada, Nai. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Quem estava aqui no primeiro workshop, o de AVD? Teve alguém que participou da morte e da avaliação do desempenho? Quem estava aqui, manda no chat, por favor, para a gente saber se vocês... tô vendo alguns joinhas, muito bom, boa.
Valeu, muito animada de estar aqui de novo para falar de outro tema. Esse tema é meu queridinho, o desenvolvimento de liderança. Eu acho que é muito o tema do momento, assim, então é muito bom poder discutir esse tema com vocês, tá? Para quem não estava, quem ainda não me conhece, então quem sou eu? Eu sou a Bruna, eu sou engenheira civil de formação, mas eu sempre trabalhei com RH, me apaixonei por RH bem no comecinho da minha carreira, e eu sou muito feliz de poder trabalhar com RH até hoje. Eu comecei minha carreira na 99, já trabalhei no Itaú, então um time de RH bem grande, fui BP no Jus Brasil, e hoje meu desafio é criar o produto das ASUS, né, junto com o time das ASUS, e criar esse produto cada vez mais mágico, que está aqui para a gente poder ser disruptivo mesmo e trazer soluções cada vez mais inovadoras para os times de RH, tá bom? Ah, boa, que legal, muito bom. Vamos lá, Nai, você pode passar? Eu vou falar de um case que é um case que eu gosto muito, tá? Um case que eu vivi na 99 no Jus Brasil. É um case que está focado em desenvolvimento, mas é desenvolvimento de lideranças no dia a dia. E aí, como eu gosto de chamar esse case de desenvolvimento de lideranças, o modo que a gente chamaria aqui só entre a gente é como endereçar as reclamações de que as lideranças não são maduras. Não sei quem passou por isso já, mas eu passei por isso, de tipo, a culpa de algo é porque a liderança não é madura, uma liderança muito jovem. E como a Nai trouxe lá no começo do nosso papo, as lideranças, elas estão lá porque elas chegaram lá por um motivo, elas têm um objetivo, têm um desafio a ser cumprido. Então, a gente vai continuar vendo lideranças jovens ocupando espaços nas empresas. Então, precisa ser endereçado, né? A gente não pode olhar para essa situação de que as lideranças não são maduras e, putz, tá, o que eu faço? Né, com isso. Então, acho que é um tema que eu gosto muito, porque ele existe, é uma realidade nas empresas, é uma realidade para a gente, times de RH, então a gente com certeza precisa discutir sobre. Nai, pode passar, por favor? E aí, por que a gente fala muito de desenvolvimento, né? Por que esse tema que a gente debate, que a gente testa, que a gente gosta de ouvir novidades, ouvir o que é tendência? Porque desenvolvimento é uma obrigação geral, não é uma obrigação só do RH, né? Tem essa máxima de que o RH é responsável por desenvolver as lideranças em uma empresa, mas acho que desenvolvimento, por que é complexo? Porque é algo que é muito individual e pessoal, né? As pessoas não estão na mesma esteira, elas não estão no mesmo fluxo de desenvolvimento, né? E a gente, como RH, a gente precisa ser bom em oferecer meios, em criar meios, mas a gente não é o único responsável por desenvolvimento de ninguém, né? Quanto mais das lideranças, mais com certeza a gente pode abarcar muito conhecimento, abarcar práticas para esse processo, né? Então, acho que a provocação que veio, né, para eu trazer esse case foi, dá para a gente ir além da reclamação, dá para a gente olhar para essa situação que a gente vive nas empresas e além disso, né? E acho que o desafio para a gente poder olhar para essa situação e endereçar, estabelecer um espaço seguro. Eu acho que algumas pessoas trouxeram no outro slide, eu gostei muito de você ter essa segurança para poder, né, discutir desenvolvimento, discutir pontos de melhoria. E também, eu acho que um outro desafio é você realmente engajar a participação de quem é relevante. E quem é relevante é só o líder, só a pessoa líder que é relevante? Não. Acho que time são stakeholders relevantes nesse processo de desenvolvimento, líder do líder também. Então, o case que eu vou trazer, ele está muito alinhado com isso. Pode passar. Eu não quero também demorar muito, porque a gente vai ter um espaço para a gente trocar um pouco mais. Então, bora lá. Antes de falar do case, eu queria falar do Projeto Oxigênio do Google. Quem conhece o Projeto Oxigênio do Google, manda aqui no chat. Não sei se vocês já conhecem, é um projeto que não é muito recente, tá? Em 2008, o Google, ele criou essa frente para definir o que as melhores lideranças do Google tinham em comum, em termos de competências do dia a dia de liderança mesmo, tá? Eu também acho muito incrível o Nube, eu gosto muito porque eu acho que ele é mais antiguinho, mas eu acho ele muito atual, né? A gente sempre consegue adaptar e trazer essas skills para o dia a dia também. E aí, com base nessas características que foram mapeadas entre os melhores líderes do Google, o Google passou, então, a focar o desenvolvimento nesses aspectos. Então, esses aspectos que foram mapeados. Meu primeiro contato com esse projeto foi em 2018, na 99, mas eu também vivi esse case no Jus Brasil na minha última experiência, tá bom? E o que é o case propriamente dito? Então, eu estou chamando aqui de termômetro de liderança, tá? No Jus Brasil a gente chamava de termômetro de liderança, na 99 também. Então, a partir desses comportamentos que o Google mapeou, aqui tem 8, porque em 2008 foram 8, eles fizeram uma revisão, criaram mais comportamentos depois, e o termômetro de liderança que
que a gente rodou na 99, que a gente rodou no Just Brasil, era basicamente uma adaptação, claro, então entender o que faz sentido no mundo corporativo do Brasil, que faz sentido para empresas de tecnologia, por exemplo, né, menores, startups, o que faz sentido para as nossas lideranças nesses ambientes, e a gente rodava o termômetro de liderança. E a ideia do case, a gente tentava endereçar essa questão do tipo, a pessoa líder ser um indivíduo ali está isolado nesse processo de desenvolvimento. Não, o time faz parte desse desenvolvimento, o time tem que trazer quais são os pontos que precisam ser desenvolvidos, como que o time precisa que esse líder atue, para que também o time possa se desenvolver, tá? Então, a ideia era trazer o time para o processo de desenvolvimento das lideranças. Então, sair do lugar de só reclamar e focar no quais são os pontos que precisam ser melhorados e trabalhados também. E aí, construir os encontros de skip level, né? Encontros de skip level aquele encontro que você, uma dinâmica que você pula um nível, então é sempre líder do líder com as pessoas lideradas, e aí você também traz o líder do líder para esse processo de desenvolvimento, né, tá próximo do time, e pensar em desenvolvimento em conjunto também, tá? E ter o skip level, então ter esse encontro com base em dados. Não sei se vocês já passaram por essa situação de ter, fazer um encontro de skip level, eu vou chegar lá na sala, eu vou discutir sobre o quê? Discutir sobre o líder, mas baseado no quê? Não sei, trago aí pontos. Nunca é a maneira mais proveitosa, né? Então, acho que tem uma maneira muito mais proveitosa de fazer, que é com base em dados, e a ideia de rodar o termômetro foi isso, trazer dados para esses encontros de skip level. Pode passar, Nay, por favor? E aí eu vou mostrar como que fica o termômetro de liderança nas asas, tá? Então, como você simplificar? Porque, claro, a gente não quer criar uma frente, né? A gente não quer criar um processo que seja mega complexo e que as pessoas não engajem. Tem que ser útil, tem que ser simples, né? Tem que ser prático. Então, eu vou mostrar aqui, compartilhar minha tela e mostrar para vocês como ficou o termômetro de liderança. Vocês conseguem ver? Não, Bru, a gente não está vendo aqui. Agora sim, foi. Agora foi. Foi? Agora foi. Bom, qualquer semelhança é uma mera coincidência. Eu estou mostrando aqui o mesmo sistema que o Murilo mostrou, tá bom? Então, a gente trouxe essas aplicações diferentes, né? Murilo focou no playbook, focou em dashboards, em acompanhamento de dados sobre pessoas. Eu estou trazendo uma outra aplicação aqui, que no caso é o termômetro de liderança que a gente criou para poder facilitar a aplicação, né, do termômetro mesmo, que aqui no caso é um questionário. Eu estou trazendo essa visão de pessoa colaboradora aqui, então como que é para a pessoa colaboradora responder um termômetro de liderança da pessoa líder, tá bom? Todos os dados que vocês estão vendo aqui são dados fake, tá? É o que a gente chama de dummy data, então não tem nada real, é tudo informação falsa para a gente poder fazer esses workshops, mostrar para vocês qual que é o funcionamento da aplicação aqui nas ASUS, tá? Então, se eu entro aqui, eu vejo que eu tenho um termômetro de liderança para responder sobre o Caio Carvalho, que no caso é meu líder, mas também sou eu, tá bom, gente? Aqui é como a gente mostra para vocês aqui quem responde para quem. E aí tem ciclos, né? Acho que é muito legal, porque o termômetro de liderança não é algo que ele é isolado num determinado momento. Você pode reaplicar ele quando você quiser, né? Quando a pessoa líder quiser entender que faz sentido aplicar de novo. E eu vivi isso muito no Just Brasil também. As lideranças vindo, Bruna, faz tempo que a gente não roda o termômetro de liderança, vamos rodar um termômetro de liderança para a gente fazer uma reunião de skip level, e a gente ia lá e aplicava. Então também não precisa ser algo que todas as lideranças da empresa precisam fazer a cada 6 meses. Acho que não é para que ninguém sinta que é mais um processo, né, que eu estou sendo avaliado. Não, é uma ferramenta para desenvolvimento pessoal também, tá? Então, aqui, o questionário, no caso, são 12 afirmações, e essas afirmações são aspectos de liderança baseados ali no projeto Oxigênio do Google, e aí as pessoas do time, elas vão responder aqui de 1 a 5 sobre cada uma delas, tá? Então, por exemplo, autonomia, a afirmação é: minha liderança direta me dá a autonomia que preciso para exercer meu trabalho. Por exemplo, não microgerencia tarefas que devem ser tratadas em outro nível. E aí eu vou responder de discordo fortemente para concordo fortemente. Eu vou fazer isso para cada uma dessas 12 afirmações, tá bom? Então, todo mundo do time responde. Aqui, no caso, a gente está trazendo um que
ele é confidencial, né? Então a gente não abre quem está respondendo, mas isso também fica muito... a empresa pode entender o que faz sentido em termos de cultura também, se vai fazer anônimo, se não vai fazer anônimo. E aí eu vou mostrar como ficaria esse relatório aqui, o resultado final do relatório para a pessoa líder, tá? Além da pessoa líder poder acompanhar o termômetro, então como que estão as respostas aqui, né, de cada ciclo, acho que isso é bem legal também, ele tem um relatório, tá? E o relatório aqui está por ciclo, mas não só por ciclo, ele tem um comparativo. Esse aqui é o resultado compilado de um termômetro de liderança do ciclo 2023.1, o primeiro, né, que a gente rodou em 2023, por exemplo. Para cada aspecto, a gente tem uma média geral, né, que é a nota ali de todas as pessoas lideradas deram, e a gente também tem um quadro aqui com o resultado de cada aspecto. Porque eu acho isso muito legal. Primeiro, você consegue comparar ciclos, né? Então, você consegue entender se evoluir um determinado aspecto de liderança, se a percepção melhorou. E por que eu gosto muito dessa segunda parte também para a reunião ali do skip level especificamente, né? Então, o líder do líder vai entrar ali para discutir algo que está muito abstrato? Não, ele vai olhar aqui e vai entender, autonomia, conhecimento técnico, perspectivas diferentes são os aspectos que a nota está um pouco mais baixa. Então, eu entendo que são aspectos que podem ser evoluídos. Vamos lá, pessoal, como que vocês acham que a autonomia pode ser evoluída? Pensa no dia a dia. Quais são as ações que vocês esperariam um pouco mais? Eu esperaria que eu pudesse trazer uma primeira sugestão num determinado projeto, antes de vir, antes da pessoa líder trazer uma sugestão de como aquilo deve ser endereçado. Com relação ao conhecimento técnico, acho que falta tal tema que a gente está muito próximo no dia a dia, que essa pessoa líder poderia se aprofundar. E a gente também pode fazer o outro lado, né? O lado do que essa pessoa está mais bem avaliada, o que essa pessoa deveria continuar fazendo. Também a metodologia, né, do farol ali, do stop, start, continue, né, do parar, começar e continuar, também pode ser aplicada aqui. E a ideia é essa, tá? Então, o passo seguinte à aplicação do termômetro de liderança é a gente ter essa reunião para definição de desenvolvimento, ações de desenvolvimento. Não é PDI especificamente, pode ser também, né, se for uma prática na cultura da empresa, ter o PDI, mas a ideia é que essa conversa renda algumas ações de desenvolvimento. Então, para cada um dos aspectos aqui, os aspectos que estão mais ali precisando desenvolver, tá? E, de novo, acho que trazer o termômetro para essa visão não é uma avaliação, não tem impacto em remuneração, não tem impacto em avaliação de performance, mas é uma ferramenta para a gente pensar em desenvolvimento de lideranças, acho que é a parte mais legal, e é onde eu vi, na minha experiência, na 99 e no JUS Brasil, de que as lideranças se identificam muito com a ferramenta, porque é muito rico você poder contar com as pessoas que reportam para você, para o seu desenvolvimento, né? Então, você ter esse espaço de segurança, sabendo que isso aqui vai ser utilizado para você se desenvolver, acho que isso sempre foi muito positivo. Acho que era isso, não sei se alguém tem alguma dúvida, queria contar um pouquinho sobre o termômetro de liderança.